A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e irmãs, com muita alegria nós nos encontramos mais uma vez aqui para estudar a lição da nossa revista Crescendo na Palavra, desta feita a lição de número 13 da revista acerca das profecias bíblicas dos últimos dias. Hoje vamos falar sobre o estado eterno, a condição eterna de todos os homens e mulheres após o juízo final, tanto os salvos quanto aqueles que forem condenados. A nossa lição terá como texto-chave o livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 5. E ali não haverá mais noite e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todo sempre. Somente pela fé e entrega ao Senhor Jesus teremos condições de ver e viver o que realmente é o céu e participar das bodas do Cordeiro. Os absolvidos viverão eternamente na nova criação e nunca experimentarão o que a igreja experimentará. Pastor Alan Silva Vimar é o que a verdade teológica nos declara. Então, leremos o texto da leitura bíblica congregacional no Apocalipse 22, versículos 1 a 6, que não será lido aqui, dada a nossa necessidade de poupar tempo. A elucidação textual nos explica que os capítulos 21 e 22 do Apocalipse são a descrição do estado eterno. O novo céu e a nova terra, previamente anunciado e parcialmente realizado no milênio, será agora plenamente estabelecido, pois se trata de uma nova realidade, totalmente perfeita, pois lá não haverá maldição, nem morte, nem choro. Apocalipse 21, 4, Apocalipse 22, versículo 3. Esses textos falam da remoção de toda maldição e de o próprio Senhor enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Diferente do milênio, em que ainda haverão imperfeições, pessoas não redimidas participarão, o novo céu e a nova terra anunciados no milênio, será uma realidade parcial, como uma prévia, uma preparação para o estado eterno. Já aqui, no estado eterno, a humanidade redimida experimentará plenamente o governo de justiça do Senhor, com total isenção do mal. Não haverá nenhuma manifestação do mal no novo céu e nova terra, e por isso essa realidade é perfeita. Nesta lição, estudaremos sobre onde e como estarão os justos e os ímpios por toda a eternidade. Para onde serão enviados os justos, para onde serão enviados os ímpios e como será essa realidade de ambos os grupos. O primeiro tópico vai abordar a igreja salva no céu, os justos de Deus na presença do Senhor por toda a eternidade. Diferente daquilo que ocupa o imaginário popular, o céu não será um lugar de pessoas que apenas ficam contemplando e adorando a Deus por toda a eternidade, ali parados, fixados. Esta não é a realidade do ensino bíblico, como alguns tentam fazer acreditar. Ao contrário, o céu será um lugar de muitas atividades, onde muitas coisas acontecerão. Primeiro, o céu, ou o novo céu e a nova terra, será um lugar de descanso para o povo de Deus. O que significa descanso? Ficar ali deitado o tempo todo? Não. A palavra descanso, biblicamente falando, tem o sentido de refrigério das nossas lutas, das nossas aflições. É onde o povo do Senhor descansará das suas aflições, descansará das suas lutas, Poderá desfrutar plenamente da nova criação sem que haja transtornos, problemas afligindo-os. Também, obviamente, será um lugar de adoração, porque, a bem da verdade, hoje a vida cristã já é uma vida de contínua adoração. Muito diferente também do que muitas pessoas pensam, a adoração não é aquilo que acontece durante um culto de 1h30 ou 2 horas. Adoração é um estilo de vida, é quando cada ato, cada palavra e cada pensamento são projetados, são realizados, são formados para a glória de Deus. Isso é adoração. Cada gesto, cada atitude, cada pensamento piedoso que cultivamos consiste em
adoração ao eterno Deus em cada momento de nossa vida. Assim também será a realidade do novo céu e da nova terra junto ao Senhor no estado eterno. E, obviamente, também será um lugar de serviço, onde tudo aquilo que fizermos, o faremos para a glória do nosso Senhor. Os homens terão diversas atividades, a vida será como a vida no Éden. O que é o Apocalipse 21 e 22, se não um retorno ao projeto original de Deus no Éden? Aquilo que o Senhor idealizou para o primeiro casal ali no Éden é o que o Senhor realizará no novo céu e nova terra. Porque, como a própria palavra do Senhor nos ensina, no livro de Jó, justamente no meio da Bíblia, em Jó 42, versículo 2, nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado, e o projeto original de Deus será restabelecido a partir dos novos céus e nova terra. E assim como o casal do Éden tinha atividades de serviço, nós também teremos no novo céu e nova terra. Quais serão esses serviços? Isso é uma outra questão cuja qual a Bíblia não legisla, não fala, não ensina, então não cabe a nós também a tentativa de adivinhar, até porque adivinhação é pecado de feitiçaria, na verdade, então não cabe a nós essa tarefa. Podemos conjecturar, podemos talvez pensar, idealizar alguma coisa, mas tudo seria opinião e nada mais do que isso. E obviamente, o céu será um lugar de comunhão. Todos nós seremos uma grande família. É interessante que o Apocalipse 21 começa dizendo que lá não tem mais o mar. O mar é símbolo de divisão das nações, das múltiplas nações. E eu não sei se você já parou para refletir sobre isso, mas as nações foram formadas como decorrência de um juízo divino. É um juízo divino. Gênesis 11, quando em Babel o Senhor confundiu a língua dos homens que tinham um intento que não glorificava a Deus. E aí, na sua divisão de línguas, eles se separaram e formaram seus grupos, que posteriormente formaram nações, que passaram também a disputar territórios, a lutar entre si. Porém, as nações foram formadas no juízo de Babel. O projeto original de Deus é que todos fôssemos um só povo. Um só povo. Com uma só mente, com uma só língua. Esse era o projeto original de Deus. Porém, o juízo de Deus dividiu os homens em nações por conta da própria malignidade humana. Já no novo céu e nova terra, essa malignidade terá sido retirada, porque nós teremos um corpo glorificado, o pecado não mais habitará em nós, e então poderemos voltar ao projeto original de Deus e seremos um só povo, em perfeita comunhão, uma só família espiritual, tendo Deus como nosso Pai. Então, o novo céu e a nova terra, para os salvos, será este lugar, um lugar de pleno gozo, plena satisfação, plena comunhão, em constante adoração e serviço ao eterno Deus, onde desfrutaremos da terra como o casal do Éden desfrutava também. Porém, como vimos no decorrer das lições, a proposta dispensacionalista trazida pelo pastor Alain, e vale a pena ressaltar isso, há dentro mesmo do dispensacionalismo diferenças acerca dessa interpretação. Nessa proposta, haverá o grupo de pessoas que foram absolvidas pelo Eterno no juízo das nações, que adentrarão ao milênio e permanecerão fiéis ao Senhor. E essas nações poderão também entrar no estado eterno, receberão ali a graça de Deus, de viverem eternamente com o Senhor. Segundo essa perspectiva, o segundo grupo é composto por aqueles que foram absolvidos no juízo das nações e se mantiveram fiéis ao Senhor no reino milenar. Esse grupo de pessoas não recebeu a Cristo como Senhor e Salvador no tempo da graça. No entanto, por serem amigos de Israel, serão absolvidos pelo Senhor e poderão entrar no reino do Senhor. E, de acordo com essa visão, mantiveram-se fiéis ao Senhor, não se rebelaram contra o Senhor ao final do milênio e por isso terão o direito de entrar no estado eterno juntamente com os salvos, os redimidos do Senhor. Assim como a igreja, eles experimentarão o descanso de suas aflições, oferecerão a adoração eterna ao nosso Deus, levando as riquezas das nações à Nova Jerusalém, Apocalipse 21, versículos 24 e 26, e servirão ao Eterno por toda a eternidade.
seja, terão os mesmos privilégios que a Igreja Santa, porém com apenas uma observação, mais uma vez eu friso, segundo essa perspectiva, de não terem acesso à Nova Jerusalém e não servirem então ao Senhor face a face. Essa é a perspectiva dispensacionalista apresentada nessa nova revista. Digo isso porque há um segundo viés e acho importante, uma vez que estamos compartilhando aqui no YouTube, e eu sei que há irmãos que gostam de estudar e que pesquisam esses assuntos, e o segundo viés crê que a Nova Jerusalém, que desce do céu ataviada como uma noiva, se estabelece na terra e que esse segundo grupo não existe, somente os salvos estarão para sempre na presença do Senhor. Isso é um grande debate que não dá aqui para podermos trazer a lume, porém, fica aí a proposta para que você aprofunde ainda mais o seu conhecimento, porque essa é exatamente a proposta da nossa revista de Escola Bíblica Dominical, provocar a reflexão e despertar os nossos irmãos para os estudos, para o conhecimento, a fim de que nosso conhecimento de Deus e da sua palavra aprofunde a cada dia mais e também, se você sentir esse desejo, buscar o CETEMIT, fazer o seu curso de teologia e aprofundar ainda mais o seu conhecimento. Nós estamos abertos para isso, para que você aprenda ainda mais de Deus a partir do nosso curso de teologia. Tanto presencial, que hoje temos em Volta Redonda e em Campos dos Goytacazes, quanto online, que atendemos os irmãos em todo e qualquer lugar onde haja acesso à internet. E, obviamente, irmãos, oramos para que também possamos alcançar e estabelecer novos polos presenciais em outros lugares, com a parceria dos nossos pastores locais. Amém? Mas vamos continuar aqui a nossa escola bíblica, a nossa lição de número 13. Esta será a realidade dos salvos, um novo céu, uma nova terra, onde o projeto original de Deus será plenamente restaurado, estabelecido, e o Senhor estará com eles, e eles serão o seu povo, e ele será o seu Deus, assim como era no Éden. O Senhor estava ali com o casal do Éden, todos os dias na viração da tarde. Assim será no novo céu e nova terra. O povo do Senhor terá acesso ao Senhor para todo sempre. O povo do Senhor terá seus olhos enxugados pelo próprio Espírito do Senhor, pelo próprio Senhor, e não haverá mais lágrima, não haverá mais choro, não haverá mais ranger de dentes na vida dos salvos, dos filhos de Deus, porque toda a bênção de Deus terá sido dada a nós e toda a vitória será concedida aos santos do Senhor. Porém, a realidade não para aí. Há aqueles que rejeitaram o Senhor, que durante toda a vida na terra rejeitaram a Cristo, não quiseram o Senhor, não reconheceram Jesus como seu Senhor e Salvador. E onde estarão essas pessoas nesse momento? Para onde elas serão enviadas? Após o juízo final e após a constatação de que elas rejeitaram a Jesus e que, portanto, serão condenadas à separação eterna de Jesus. Essas pessoas serão lançadas no lago que arde com fogo e enxofre, chamado aqui no terceiro tópico de inferno, dado ser a expressão popular mais reconhecida pelas pessoas. Às vezes a gente fala lago que arde com fogo e enxofre, as pessoas estranham um pouco, por isso a designação do termo inferno para esse terceiro tópico. Essas pessoas serão lançadas nesse lago que arde com fogo e enxofre e estarão por toda a eternidade separadas de Deus. Segundo C.S. Lewis, isso é um ato da justiça e do próprio amor de Deus, porque durante toda a vida essas pessoas evitaram a Deus e evitaram o Senhor Jesus, não o reconheceram como seu Senhor e como seu Salvador. Então o Senhor, que por amor respeita a decisão dos homens, lhes dará aquilo que eles durante toda a vida buscaram, estar longe do Senhor, e estarão para sempre. C.S. Lewis diz em um dos seus textos que seria uma covardia de Deus obrigar os homens que fugiram dele a vida inteira a passar uma eternidade toda ao seu lado. Obviamente, C.S. Lewis está ironizando, porém, há uma lógica imbatível neste argumento. Estas pessoas serão lançadas num lago que arde com fogo e enxofre, e este é um lugar que foi preparado originalmente para o diabo e seus anjos. Mateus 25:41 deixa isso claro. Não para a humanidade, porém, os homens que escolheram estar distantes de Deus terão o mesmo destino, assim como o diabo e seus anjos escolheram estar distantes de Deus. Apocalipse 20, versículo 15, deixa claro isso.
Todos aqueles cujo nome não foi encontrado no livro da vida serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Esse lugar será um lugar muito triste, porque será um lugar de sentença, Mateus 25, 41, será um lugar de trevas, Mateus 8, versículo 12, será um lugar de punição eterna, Mateus 25, 46, será um lugar de tormento e humilhação, Apocalipse 14, versículos 9 a 11, será um lugar da ira de Deus, Romanos 2, versículo 8, e também será um juízo irreversível, ou seja, não há mais a possibilidade de esse juízo ser mudado. Mateus 25, 41 também é que ensina essa verdade eterna. Ou seja, o juízo no lago de fogo será eterno, assim como o céu será eterno. Não é? Se o céu é eterno, o juízo também é eterno. E assim como no céu haverá distribuição de galardão, né, e haverão então graus de honra aos servos do Senhor, o inferno também terá graus de punição, conforme podemos perceber nos textos de Mateus 11, versículos 21 a 24, e Lucas, capítulo 12, versículos 47 a 48. Outra questão que sempre surge, as pessoas sempre levantam isso, é: nós lembraremos das pessoas quando estivermos na eternidade? Bom, a Escritura não ensina claramente sobre essas lembranças, né? Ou se reconheceremos uns aos outros. Mas é justo pensar que se conheceremos Abraão, Isaque e Jacó, como o Senhor Jesus diz em Lucas 13, 28, então reconheceremos uns aos outros também, pois estaremos plenamente conscientes na eternidade. A nossa consciência não será alterada ou deturpada de forma alguma. Apocalipse 6, versículos 9 e 10, deixa esse ensinamento muito claro. Por quê, gente? Se a pessoa estará no céu, ela deverá saber por que ela está ali. Qual foi a razão pela qual ela foi levada à eternidade com Deus. E se ela está no lago de fogo, ela também terá plena consciência do porquê ela foi parar naquele lugar. Então a sua consciência não será alterada. E há plena possibilidade de conjecturarmos que as lembranças também não. Porque, ora, nós conheceremos pessoas cujas quais jamais vimos, Abraão, Isaque e Jacó. Por que então não conheceremos os nossos irmãos? E se tivermos lembranças da vida deste lado da eternidade, de tudo aquilo que estamos vivendo hoje, para nós que estivermos no céu de glória, essas lembranças não causarão dor nem tristeza, porque dor e tristeza são produtos do pecado. E lá não haverá mais pecado, nosso corpo será plenamente glorificado. Então essas lembranças poderão ser lembranças do resultado das nossas escolhas e das escolhas daqueles que desprezaram a Deus, mas nunca com dor ou lamento no coração. Até porque é o pecado quem produz esses tipos de sentimentos, como já disse. Porém, para os ímpios que estiverem no lago de fogo, essas lembranças sim poderão causar dor, tristeza, angústia, porque eles não foram redimidos dos seus pecados. Ao contrário, estão ali exatamente por causa desses pecados. Por isso, o lago que arde com fogo e enxofre é um lugar que deve ser evitado a todo custo, e por isso nós devemos pregar para livrar o máximo de pessoas desse lugar, para que as pessoas conheçam a Jesus e o reconheçam como seu Senhor e como seu Salvador. É muito importante que a gente estimule esse conhecimento de Deus para levar o máximo de pessoas ao conhecimento da verdade, a fim de livrá-las dessa condenação eterna. Obviamente que, em última instância, a escolha é sempre delas, porém a nossa missão é anunciar, inclusive por amor e por não desejarmos para ninguém esse destino terrível. Logo, chegando ao fim da nossa lição, a conclusão é esta: o destino dos homens e dos anjos é de total responsabilidade de cada um, como consequência de suas escolhas, pelas quais são plenamente responsáveis. Nós somos responsáveis pelo nosso destino eterno, quer no período do arrebatamento, quando Jesus vier, quer falecendo, partindo para a eternidade hoje ou amanhã, todos nós partiremos para o lugar cujo qual, com as nossas atitudes, com as nossas escolhas, com as nossas convicções e pensamentos, decidimos, escolhemos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor nos use
para que a sua misericórdia alcance muito mais pessoas, livrando-as do lago que arde com fogo e enxofre. Enfim, irmãos, terminamos esse trimestre e o sentimento do meu coração é de alegria, de podermos ter rompido com um tema tão desafiador e ter alcançado essa conclusão, esse final de trimestre com alegria, com aprendizado. O desejo do meu coração é que você tenha aprendido bastante sobre a escatologia, sobre a doutrina das últimas coisas, porque, irmão, se está na Bíblia, precisa ser estudado, porque nós precisamos conhecer toda a revelação de Deus, por mais difícil que ela possa nos parecer, por mais difícil que ela se imponha a nós, nós precisamos nos debruçar sobre esses temas, porque se Deus revelou, é porque Ele quer que a gente saiba, Ele quer que a gente estude, Ele quer que a gente conheça. Então, em nome de Jesus, que você continue estudando esse tema tão relevante e não pare por aqui. E na próxima revista, próximo trimestre, vamos estudar sobre José, o governador do Egito. Que Deus abençoe sua vida, sua família e sua casa cada dia mais, em nome de Jesus. Um abraço.